Olha, doutor Sabas Carlos Vieira já está aqui com a gente, é médico, mastologista, oncologista, já tirar as nossas dúvidas, que já estão chegando aqui pelo 99904-0322, que é o nosso WhatsApp. E com a correria do dia a dia, é cada vez mais comum o consumo de alimentos processados. Isso porque são muito mais fáceis de preparar, muitas vezes estão mais disponíveis de forma mais fácil ali no supermercado, mas eles podem se tornar grandes vilões para a nossa saúde. Isso porque pesquisadores em uma universidade da Escócia descobriram que o consumo de alimentos processados aumentam em até 21% o risco de câncer de mama. Presunto, salsicha, bacon e salame. Nos supermercados, eles são super aceitos pelo público, que além de apreciar o sabor, quer praticidade na hora de cozinhar. Pela facilidade, é mais rápido, né? Até para fazer mais rápido. No entanto, grande parte desses alimentos está associada ao aumento de risco para o câncer. Pelo menos é o que diz uma pesquisa realizada por uma universidade da Escócia. Os estudos mostraram que o consumo de apenas 9 gramas de embutidos ao dia aumentou a probabilidade de ter a doença, em comparação com pessoas que não consomem esse tipo de alimento, que geralmente são à base de muita gordura animal. Se a gente for optar pelo sabor, quanto mais gorduroso, mais gostoso. O levantamento mostrou ainda que o consumo de carne processada aumenta o risco de câncer de mama em 6% das mulheres que se alimentam dessa forma. Mas, de olho na saúde, há quem prefira uma carne fresquinha, sem aditivo de conservantes. Eu acho bem melhor, bem mais natural, sem conservante, faz muito mal, principalmente para quem já tem doenças crônicas. A vantagem que tem é que você não tá comendo os produtos que eles colocam adicionando nas indústrias, né? E agora com essa coisa que a gente descobriu aí, que nem o povo lá de fora está querendo comprar mais, porque as carnes estão indo de péssima qualidade, a gente tem que olhar e tá comprando mais coisa mais natural, né? É muito interessante essa reportagem para a gente conversar aqui com o doutor Sabas. Doutor Sabas, bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo aqui à TV Cidade Verde mais uma vez. Doutor Sabas dizia que está cada vez mais difícil a gente chegar a essa perfeição na nossa alimentação, porque se você vai para um alimento processado, além da gordura, tem a questão, por exemplo, dos conservantes, que fazem muito mal à saúde. Agora, nesse estudo da Escócia, doutor, sobre os riscos aumentados para o câncer de mama, o que os pesquisadores poderiam ter identificado como possibilidade para aumento desses riscos? Esse é um conhecimento que a gente já tem há muito tempo. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já incluiu os alimentos processados como carcinogênicos, ou seja, eles induzem ao câncer. Então, nós não temos dúvida disso. Se nós observarmos aqui no Brasil, especificamente em relação ao câncer de mama, a mulher do Acre tem cerca de 10 vezes menos câncer do que a mulher que mora em Porto Alegre. E, geneticamente, essas mulheres são praticamente iguais. Então, o que é que muda? É o estilo de vida. Então, quanto mais industrializada é uma região, vida e alimentação. Quanto mais supermercado uma região tem, mais vai ter câncer. Então, há uma associação direta entre supermercado e câncer. E as pessoas que entram no supermercado e se dirigem para as prateleiras dos processados, né, exatamente ali onde estão os alimentos, né, mais cancerígenos. Então, isso é um fato científico. E o que é que nós podemos fazer? Essa é a grande questão, porque para alimentar 7 bilhões de pessoas não tem como a gente não ter uma agricultura de grande escala com uso de agrotóxico, né, e com alimentos processados. Então é muito difícil esse cenário que a gente se encontra no momento e as pessoas devem se esforçar ao máximo para ter uma alimentação mais saudável possível. A gente mostrou ali a carne in natura, aquela carne que vende no frigorífico, que vende ali no mercadinho, às vezes vende ali perto da sua casa, não só a carne vermelha, mas o frango, o peixe também. É mais saudável ou muito mais saudável, também embute algum tipo de risco? Então, quanto menos processado for o alimento, melhor. Então, o cenário ideal é que você morasse lá na Amazônia, que tivesse as coisas todas orgânicas. Mas isso não é possível. Então, quanto menos processado for esse alimento não passou pela indústria, né, mais adequado é para você. Você comer frutas, verduras, legumes, carnes brancas. Então, esse seria um cenário
ideal associado à atividade física, alimentação, não ingerir bebidas alcoólicas. Então, acho que seria o cenário mais ou menos para ideal. a proteção dos casos de câncer, né? Não só especificamente do câncer de mama. Todos os cânceres, além das outras doenças que matam muito, a doença cardiovascular, diabetes, obesidade. Então, os fatores para você viver bem são praticamente os mesmos. Então, o que você tem que fazer para diminuir seus riscos, né, eles são comuns para as doenças crônicas em geral, ou seja, câncer, doença cardiovascular, diabetes, obesidade, que são as doenças que mais matam. O câncer, se nós não mudarmos a atitude que nós temos atualmente em relação ao nosso comportamento e alimentação, se tornará a principal causa de morte no Brasil. Em 500 cidades já é a principal causa de morte. Eu li outro dia numa reportagem que as pessoas não estão mais consumindo alimentos, estão consumindo produtos alimentícios, né? Como a gente comentou aqui, o doutor Sabas bem lembrou, entra no supermercado, vai muito para a prateleira do processado, do enlatado, daquele que vem cheio de conservante, estabilizante, outros antes tantos, que são todos produtos cancerígenos. Doutor, existe alguma alimentação específica? A gente fala de frutas e verduras, alimentação mais natural, mas existem alguns alimentos, melhor dizendo, nesse grupo de alimentos mais naturais, que protegem mais as mulheres, no caso específico do câncer de mama? Não existe, né? Isso é um fato, né? Os alimentos vermelhos, a gente sabe que tem um fator protetor. Existem muitas substâncias naturais na natureza, por exemplo, alho que tem alicina, a curcumina, que é presente no curry, que é um alimento que é do açafrão da Índia, que é uma substância que a gente tem certeza hoje que ela tem uma atividade antiangiogênica importante. A dieta mediterrânea diminui o risco de câncer, ou seja, comer peixes, né, tipo sardinha, né, que é um peixe que tem muito ômega, então são... Buriti protege? Eu não sei dizer assim especificamente sobre buriti, eu preciso pesquisar sobre isso. Eu ouvi falar que a pessoa falou, olha, come um pouquinho de doce de buriti todo dia, que é ótimo para a saúde das mamas. O problema do doce é a questão do açúcar. Então, se você come muito açúcar, a glicose, né? Você vai ter... Bom, aqui só uma pergunta aqui de uma telespectadora que diz que tem 30 anos, sente muitas dores nas mamas e que consumo muito esse tipo de alimentação processada. Doutor Sabas, tem alguma relação com isso? Não, a dor na mama é um sintoma muito comum, é o que mais leva a mulher ao consultório do mastologista, é a dor na mama. E na maioria das vezes nós não encontramos nenhuma causa orgânica, né? Pode ser uma relacionada à menstruação, pelo ciclo hormonal mesmo da mulher, a mama fica mais edemaciada, mas não há uma relação direta com a alimentação. A alimentação deve ser saudável para diminuir o seu risco. E o mais importante para essa moça que tem 30 anos de idade é que a janela de oportunidade para ter uma alimentação saudável em geral, até os 30 anos de idade. Depois dos 30, o impacto já é menor, porque o seu DNA ele é mais instável nas primeiras 3 décadas de vida. Então, o que a gente vê hoje, crianças obesas que vão na escola, que tem uma cantina cheia de frituras, refrigerante. Então, isso está tudo errado. Isso é uma medida de saúde pública. O governo deveria proibir, né, a venda em escola, né, de alimentos cancerígenos, que é só que eu vejo na escola dos meus filhos mesmo, eu vejo lá a venda de alimentos cancerígenos para as crianças, que são realmente as crianças que estão mais susceptíveis, ou seja, o seu DNA é instável, então quanto mais alimentos processados ele comer, maior o risco de câncer. Nos Estados Unidos hoje, a incidência de câncer coloretal hoje em pacientes abaixo de 35 anos é absurda. E isso vai acontecer no nosso meio. Nós estamos chegando à geração de 30, 40 anos que foi alimentada com alimentos industrializados. E a gente vê isso no consultório todo dia, pacientes jovens com diagnóstico de câncer. Tá aí, então, super dicas do médico mastologista, oncologista, doutor Sabas Carlos Vieira. E se você quiser rever a nossa entrevista e a reportagem também, daqui a pouco você pode acessar o nosso aplicativo CV Play. Obrigada, doutor Sabas, mais uma vez, pela presença.